Irmãos, elevemos o nosso pensamento a Jesus nosso Mestre, a Deus nosso Pai Celestial, pedindo as boas inspirações, pedindo as bênçãos do mundo espiritual superior, para que nós consigamos extrair dessa lição o seu conteúdo moral para transformar os nossos corações e nos pôr em marcha para a retidão divina, para o cumprimento das leis de Deus, que é a nossa meta nessa encarnação. Que a espiritualidade amiga nos ampare, nos proteja e nos permita realizar mais uma vez esse trabalho em nome do Cristo. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Leitura edificante. 3 remédios. Até quando você quer continuar sofrendo? Até quando vai continuar se ferindo com hábitos nocivos? Até quando vai se intoxicar com tantos sentimentos negativos? Até quando irá permitir que a raiva lhe devore por dentro? Curar é limpar toda essa carga mórbida que se acumulou em seu corpo físico. E somente o amor é capaz de fazer essa drenagem nas camadas mais íntimas do nosso ser, pois o amor é harmonia, é pureza, é vida gerando a vida. Escolha o amor no lugar do mal, e isto quer dizer que você estará escolhendo a saúde no lugar da doença, porque decidiu mudar seu comportamento. Jesus de Nazaré nos indicou 3 remédios de larga eficácia para as enfermidades, que, uma vez utilizados, promoverão uma faxina interior capaz de restaurar a saúde. São eles: perdão, fé e amor. Com o perdão, você se limpa de mágoas e culpas e se livra de vibrações energéticas prejudiciais à sua saúde. Quando curava, Jesus frequentemente dizia aos enfermos: Filho, perdoados estão os seus pecados. Se Jesus viesse hoje nos curar, porventura, ele encontraria nosso peito livre de mágoas e culpas? Com a fé, você aglutina forças divinas, capazes de alavancar a cura das doenças mais atrozes. Certa mulher que padecia de uma hemorragia uterina havia 12 anos foi instantaneamente curada pelo simples fato de tocar as vestes de Jesus. É claro que, conforme o próprio Jesus explicou, foi a fé daquela mulher que a curou. Com o amor, você mergulha em um estado de êxtase tão profundo que doença alguma é capaz de resistir. O amor volatiza toda energia negativa acumulada em nosso campo psicofísico, decorrente de nosso proceder, distante daquele roteiro de vida que Jesus estabeleceu no Sermão da Montanha. Por esta razão, os espíritos de luz proclamam que fora da caridade, isto é, fora do amor, não há salvação. Poderíamos completar: fora do amor não há cura. O amor restaura, revigora, alegra, anima e fortifica. Que mais um doente precisa? De receita na mão, vamos agora iniciar a nossa cura? Mãos à obra. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Os fariseus que eram avarentos, ouvindo-lhe todas essas coisas, zombavam dele. Jesus lhes disse: Pondes grande cuidado em parecer justos aos humanos, mas Deus conhece os vossos corações, pois o que é elevado aos olhos dos humanos é abominação aos olhos de Deus. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era uma divindade que os antigos assírios adoravam, um ídolo de prata e ouro, que representava as paixões humanas com seu cortejo de vícios, o que explica o pensamento de Jesus quando disse: Ninguém poderá servir a 2 senhores,
De fato, não podemos viver a vida espiritual para as coisas de Deus, cedendo simultaneamente aos desvarios da vida material mundana. Em regra, o mundo dá apreço a coisas cobiçáveis, a riqueza e a glória, porque satisfazem ao cego orgulho da criatura humana, enquanto Jesus ama os de espírito humilde, aos simples e mansos de coração. A criatura deve aguardar que, pela vontade do Criador, se desenvolvam os predicados com que haja de brilhar aos olhos de seus irmãos, mas deve esperar em atividade, no trabalho que Deus sempre abençoa, e não na inércia, na ociosidade, na despreocupação. Algumas pessoas têm a riqueza e o poder, e outras a miséria. É para cada uma prova, e os próprios espíritos, às vezes, a escolhem, porém, muitas vezes, sucumbem sem não conseguindo realizá-las. Tanto a riqueza como a pobreza são tarefas difíceis. A pobreza provoca lamentação e a riqueza leva a excessos. O rico sofre mais tribulações, porém tem mais meios de ajudar. A posição elevada no mundo e a autoridade são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria, porque quanto mais o ser humano for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Portanto, maiores são os meios que dispõe para fazer o certo ou o errado. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da jornada espiritual. A existência presente, tanto para o pobre quanto para o rico, é mais um momento na eternidade da vida espiritual. Todos somos espíritos encarnados, submetidos em provas a vencer. Quando somos pobres, façamos jus às promessas da bem-aventurança, suportando a pobreza com resignação e calma, aproveitando a situação em que nos encontramos para esmagar o nosso orgulho e adoçar o nosso caráter. Quando somos ricos, fujamos da sentença que todo rico se perde na sua riqueza. Elevemos o nosso ideal acima das coisas mundanas. Procuremos possuir certa casta de riqueza que o ladrão não rouba, a traça não rói e a morte não arrebata. Aproveitemos os meios que ora dispomos para exercer a beneficência. Afrouxemos o cordão de nossas bolsas. Combatamos o egoísmo, porque ele é o nosso maior inimigo. Instiga-nos a aumentar a nossa fortuna na terra, cavando nossa ruína no além. Pobres, sejam humildes e paciência, sem baixezas, sem vilanias. Ricos, sejam caritativos e bondosos, sem ostentação, nem vaidades. Pobres e ricos devem se lembrar que a pobreza e a riqueza são cadinhos por onde a providência faz passar os espíritos para os purificar e fazê-los, ao mesmo tempo, conhecerem a si próprios. Saberemos quem somos após a prova passada. Aí, lamentaremos se sucumbirmos e nos congratularemos em nosso íntimo se vencermos. Nem a riqueza nem a pobreza conduzem-nos à elevação ou ao umbral, mas o modo como o pobre recebe a dor e o rico aufere o prazer é o que acarreta noutra vida esta ou aquela consequência. Tanto pobres como ricos devem refletir a maneira como recebem a prova de agora. O agora passa célere, cada dia, ou cada hora, ou cada minuto que se escoa no tempo, é um passo dado em demanda ao término desta jornada. Servir a Deus e a riquezas. Porque Jesus nos diz que não podemos servir aos dois? Servir a Deus é fazer a entrega, despojando-se de todas as amarras que nos afastam dele. Para isso, não é preciso que tornemos mendigos. Jesus nos alerta para não servir as riquezas, porque ela faz prisioneiros aqueles que a veneram, como se fosse a causa mais importante da vida. Lutando para adquiri-las, esquecem moral, dever e família. Escravizados pela cobiça, não encontram tempo para Deus, que é tornar amena a vida física e espiritual daqueles que possuem menos do que nós. Os que amam a Deus e desejam trabalhar na sua vinha fazem de cada irmão uma divindade, não se importando com que ele seja rico ou pobre, ou muito necessitado.
vivem na riqueza porque esta lhes pertence, mas amam e trabalham para Deus, fazendo da riqueza adquirida um meio de demonstrar a capacidade de humanos corretos. Vede as aves do céu, não semeiam, não ceifam, não enchem celeiros, e entretanto, vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois muito mais do que elas? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Deve a criatura humana estar sempre confiante de que a tudo mais, como for de justiça e conforme as necessidades espirituais, o Pai proverá. O ser humano deve ser previdente, mas não deve mostrar-se ambicioso nem concentrar na acumulação de riquezas todos os pensamentos e desejos. Por outro lado, mesmo que trabalhando, o ser humano se encontre na penúria, deve confiar-se ao Senhor que, sabendo que convém a cada uma de suas criaturas e que se permite tal situação, é porque ela representa a prova necessária para depurar o espírito e torná-lo digno do Criador. Em todas as circunstâncias, nos cabe conformar-nos, certos de que tudo obedece à vontade de Deus, que só o nosso bem visa. Não nos preocupemos com os cuidados e aflições que hajam de vir. Entreguemo-nos confiantes à misericórdia do Senhor, que não deixará de chamar os obreiros diligentes no devido tempo para gozarem dos frutos dos seus labores. Portanto, coragem, que esse tempo chegará. Quando houverdes transposto a barreira que nos detém os passos, volveremos à nossa verdadeira pátria e de lá apreciaremos os progressos da humanidade e cumprida estará integralmente a revelação do Cristo. Que assim seja. Oração para fluidificar a água. Vamos fazer essa oração pedindo por todos os doentes, pedindo que nosso Pai coloque nessa água os poderes miraculosos de tirar todas as doenças, de curar todos os enfermos. Senhor, vós que miraculosamente operaste tantas curas, olhai com amor os enfermos do mundo inteiro. Permite-nos que vos apresentem esses doentes, como outrora eram apresentados aqueles que, necessitados, solicitavam vosso auxílio quando viveis na terra. Eis aqueles desde muito tempo são provados pela doença e não veem o fim da sua provação. Eis os que subitamente ficaram paralisados pela enfermidade e tiveram que renunciar às suas atividades e ao seu trabalho. Eis os que com encargo de família e não conseguem mais responder por eles, por causa de seu estado de saúde. Eis os que sofrem em seu corpo ou em sua alma de alguma doença que os entristece. Eis os deprimidos, pesadamente por seu desgaste de saúde, e cuja coragem precisa ser reerguida. Eis os que não têm nenhuma esperança de cura, e o que se sentem declinar suas forças. Eis todos os doentes que amais, todos os que reclamam vosso apoio e a melhora de seu estado físico. Eis todos aqueles cujos corpos feridos se tornam semelhantes ao vosso corpo imolado sobre a cruz. Senhor, confortai com vossa graça todos esses doentes. Fazei que nenhum deles fiquem sem vossa visita, sem vosso amparo, sem vossa palavra de conforto. Senhor, quando nós formos provados pela doença, fazei que saibamos unir nossas dores à vossa cruz. Senhor, fazei-nos lutar para terminar com os sofrimentos causados pela injustiça e pela maldade dos homens. Amém. Que essa água fluidificada possa ser um santo remédio para curar todos os males físicos e espirituais do nosso corpo. Que assim seja. E mais uma vez, com a ajuda do mundo espiritual e do nosso Divino Mestre, agradecemos toda a proteção e amparo dispensados ao estudo do Evangelho de hoje. Que Deus seja louvado. A cada um uma boa noite e abençoada semana. Que assim seja, graças a Deus.